saudar a todos com a paz do Senhor, porque a gente começou o culto e eu, um pouco nervoso, acabei esquecendo de saudar os irmãos. E os irmãos depois foram chegando. E mais quero dizer que não sou grande pregador, não tenho tanto estudo, ainda estou aprendendo com o Senhor ainda. Mas, e a gente depende também, né, das ondas. Aí tem hora que falha, tem hora que dá uma pausa. E a gente depende muito dessas ondas. Creio que depois a gente vai se ver pregando, não está gravando, glória a Deus, deixa Deus lhe usar. Confesso que eu não tenho muito costume, digamos assim, intimidade com câmeras, não tenho costume, portanto, vamos nos perdoando aí nossas falhas, tá bom? Por isso que eu estou com um fonezinho de ouvido aqui para tentar ficar o melhor possível. E digamos que eu fui pego de surpresa. Então, quando o irmão pediu o título, demorei um pouquinho para dar para ele o tema. Então eu olhei para cima e perguntei: Senhor, o que eu vou pregar para os teus servos? E aí me veio ao coração este texto, muito utilizado pelos irmãos, né, pelo povo de Deus. E além de eu não ser um bom pregador, não tenho também tanta habilidade com o Antigo Testamento. E é por isso que eu admiro a minha esposa, porque ela diz que sabe manusear bem a espada no Antigo Testamento, profetas, ela manuseia muito bem, prega muito melhor do que eu. Mas eu provei ao Senhor que estivéssemos aqui neste momento, nessa noite, para aprender mais de Deus, né? E eu já falei para o Espírito Santo: Senhor, eu também quero aprender da tua palavra. Portanto, quem acompanhou o texto, já está aí em Abacuque, capítulo 3, tá? Versículo 17 e 18, quero me prender nestes dois versículos, tá? Quem não achou, quem não acompanhou ainda, quem não sabe, no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. E hoje, né, culto de ensinamento, culto de doutrina. Ainda faltou muitos irmãos ainda, né, que a gente viu que domingo tinha bastante gente. Mas Deus sabe todas as coisas, né, amado? A gente não vai julgar, nem tampouco apontar, não cabe a nós isso aí, não. Deus sabe todas as coisas. O texto diz assim, versículo 17: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aí está aqui entre parênteses, para o cantor mor sobre os instrumentos de música. Queridos, todos estão acompanhando o contexto, né, a nossa atualidade. E, portanto, quando eu pensei neste tema, a alegria em meio às lutas, eu pude ver que se encaixa muito bem para a nossa realidade, né? Pois quem está acompanhando os noticiários no dia a dia sabe que, infelizmente, este ano de 2020, muitas pessoas, né, já perderam suas vidas. E isto, infelizmente, nos entristece. Daqui para ali a gente recebe uma notícia ruim de algum amigo, parente, algum conhecido que perdeu a vida para essa tal Covid-19 aí. E, infelizmente, né, óbitos trazem tristezas para as famílias. Luto, né? Ontem mesmo a minha esposa ficou sabendo uma notícia de uma irmã em Cristo que partiu para a eternidade. Não sabemos o motivo ainda. Provavelmente alguma complicação, não sei, a gente não sabe o que é. De maneira que, no contexto atual, tem muitas famílias que estão tristes, né, de luto, perdendo seus entes queridos. E isso é o que? São lutas. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias, tem passado por isso também. Apesar de nós confiarmos muito no nosso Deus e vamos continuar confiando até nosso último dia de vida, é normal, digamos assim, temos que, infelizmente, nos acostumar com esta realidade de que nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos pessoas, né? Somos feitos de
um corpo, né, biológico, e estamos sujeitos a enfermidades, doenças, né? O irmão Ribinha tem até falado que eu confio muito no Senhor e não usaria máscara, mas infelizmente, né, a gente está seguindo o decreto aí dos nossos governantes, né, autoridades, e isso é bíblico, né, obedecer às autoridades. Mas, amados, nós somos gratos ao Senhor porque todos vocês que estão aqui presentes nesse trabalho, inclusive a nossa amiga aí, a Rosângela, né, estamos vivos, com saúde, tá? Alguns mais saudáveis, outros mais vulneráveis, mas estamos aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, louvando ao Senhor, recebendo uma palavra, nos deixando levar, sendo instrumentos da parte de Deus, para que Deus possa nos fortalecer. E, queridos, estamos vivendo dias de luta, estamos vivendo dias de luto também, né, de dores. É uma tempestade, é uma aprovação que está vindo sobre todo mundo, né, sobre toda a terra, literalmente falando. Mas nós que estamos firmes na palavra do Senhor, não vamos nos deixar abalar em meio a essa pandemia, né, uma epidemia mundial. E é verdade que muitos não estão trabalhando, não estão podendo sair de casa, e quando sai é rapidinho por meio de se prevenir contra essa enfermidade. E nós até nos achamos às vezes vulneráveis, a gente evita agarrar a mão, evita isso e aquilo, né, que é o que eles estão pedindo. Mas, infelizmente, estamos já vendo a realidade mundialmente falando que há famílias que já estão passando por dificuldades. E quando eu imaginei esse texto, eu pensei nesse texto, alegria em meio às lutas, eu pensei nisso também, né? Que há famílias que já estão passando dificuldades. E nesse contexto é que o Senhor, eu creio assim, me fez lembrar deste versículo, amados. Porque o Espírito Santo não vai nos usar em mensagem alguma se não conhecermos a palavra dele, né? Que é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para este versículo, tão rico, né, tão usado, nós vemos que o próprio versículo em si, o 17, ele já retrata em si um cenário de provação. Olha só, figueira, videira, oliveira, ovelhas, vacas, tudo isso tem a ver com mantimentos, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com vida, né? E não podemos negar que nós, sendo pessoas neste mundo ainda, precisamos nos manter do pão, né? Como diz Jesus, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. E quando ele fala isso, não quer dizer que nós vamos jejuar direto, nós precisamos de pão também. E olhando para este versículo 17, o profeta Abacuque, ele mostra aqui um cenário provável de acontecer em meio aos dias que ele vivia. Porque Judá estava vivendo dias estava ali nas mãos dos ímpios, né? Eles logo estariam sendo entregues nas mãos dos ímpios. Então seria prova sobre eles. E vamos aqui analisar este versículo aqui como nos traz um cenário de prova. Portanto, ainda que a figueira não floresça, e se você olhar para essa parte desse versículo, observe que não somente a figueira não brotou fruto, né, que seria o figo, que é o figo, mas na verdade nem floresceu. E para quem entende um pouco de botânica, sabe que para um fruto vir a existir e ficar no ponto de ser comestível, tem que passar primeiramente pelo processo das flores, né? Primeiro brota a flor e depois brota o fruto, mas aqui ele fala que a figueira nem floresceu ainda. Por isso que ele diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, então já está bem longe do fruto. E eu pesquisando vi que figo ele tem vários benefícios para a saúde humana, ou seja, resumindo, ele é um fruto que traz benefício, né, que é comestível, que alimenta a gente. E prosseguindo adiante no versículo, ele fala também, nem haja fruto na vide. E que fruto é esse? A uva. De onde os israelitas, os judeus, eles produziam vinho, né, que era a bebida deles, como de costume, né? E se você viajar mais um pouquinho para o Novo Testamento, no dia de Jesus, e digamos assim, não está tão longe do livro de Abacuque, né, em relação a período, tempo,
Você percebe também que eles usavam muito o vinho para beber, para comemorar, para festejar, né? Tanto é que Jesus transformou água em vinho, que era um casamento ali, tá? E o profeta faz menção desse alimento, né? Nesse caso, bebida. Ele fala, nem haja fruto na vide, a uva de onde se extraía o vinho. E prosseguindo, ele continua, o produto da oliveira minta, ou seja, também não há oliva, né? De onde se extraía o óleo, o azeite, né? Que não somente servia para produzir bolos, né? Que se alimentava, mas também para outras utilidades, né? Porque do azeite também se extrai luz, né? Lamparina, lâmpada, né? Que você vê que no costume deles também usavam lâmpadas para manter o ambiente iluminado, tá certo? Continuando, ele vem para a parte, digamos assim, das carnes, olha só. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. O que é ser arrebatada? Ser roubada, tirada, levada para longe, ser tirada. Ou seja, você tem no seu ambiente, no seu curral, ovelhas, e de repente você olha para lá, não está mais. Arrebatadas é o quê? Tirada com rapidez, ser levada, ser roubada, como a gente pode falar no dia de hoje. Cadê a figueira? Não floresceu. Cadê a uva? Não tem fruto na vide, também está escasso. Produto da oliveira, cadê? Também não tem. Você percebe a escassez desses produtos. Cadê as ovelhas? Arrebatadas. E por último aqui, em relação ao alimento, ele diz aqui, ó, nos currais não haja vacas. O que é a vaca, irmão? Gado graúdo, de onde se obtém carne para mantimento, né? E no dia de hoje, quem é que não gosta de uma carne bem assada, né? Um churrasco na casa do amigo, né? Já nem se pode mais fazer devido a esse confinamento. O que mais que a vaca produz, irmão? Somente carne? Não. Leite também. E o que se pode extrair do leite? Cálcio, se produz manteiga, queijo, tá certo? Ou seja, se você olhar para esse versículo em si, ele traz justamente alimento para a humanidade. Só que neste contexto que Abacuque se refere, cadê, irmãos? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ou seja, você percebe que o cenário aqui é de escassez, é de prova. Cadê o alimento, irmão? Não tem. E a gente percebe que se continuar assim esse cenário mundial que nós estamos vivendo, vai faltar alimento na casa de muitas pessoas. E não somente alimento, né? O principal, vai faltar vidas. Porque sem alimento, amados, nós vamos, né? A gente pode ficar desnutrido, a gente pode ficar fraco, tá? E infelizmente é o cenário atual, porque as autoridades, as pessoas que entendem de economia e de finanças percebem que o cenário caminha para isso. E o que vamos fazer? E aí que eu olho para esta parte final deste versículo, que o profeta, ele mostra aqui uma confiança em Deus. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus minha salvação. O que é isso, amados? Mesmo na escassez de alimentos, mesmo na ausência de bebidas, no caso aqui o vinho que está no contexto, ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Temos pouco tempo, né? Pouco tempo ainda, já passou muito rápido. Mas o que nós queremos meditar com isto? É que mesmo em meio a dificuldades, esta pandemia mundial, mesmo em meio a esse confinamento, e o que mais nos machuca, esse distanciamento entre os irmãos, que a gente não pode se ver, não pode se visitar, não pode abraçar o irmão, que é a ordem deles aí, né? A gente tem muitos motivos, amados, para continuar nos alegrando no nosso Deus. Eu aqui olho para esse versículo e vejo que Abacuque, ele faz menção aqui de algo interessante. Ele diz, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, estamos vivendo nesses dias tristes,
Só que nós somos a diferença nessa terra. Ontem eu podia ouvir irmão Jonas aí em família, né? A gente podia ouvir que o irmão está evangelizando, cultuando a Deus. Sabe o que é isso? Alegria, cara, queridos. Isto é alegria diante do Senhor em meio a lutas, como ele agora há pouco falou aí, mesmo em meio a provas, né? O que ele está passando ou passou, mas eles estão se alegrando no Senhor. E isso serve para nós como exemplo, como referência para nossas vidas. Tá? Cada um de nós, se fosse aqui testemunhar, teremos aqui vários motivos para continuar nos alegrando no Deus da nossa salvação, como um profeta aqui faz menção, no Deus da minha salvação. E eu sei que o tempo está acabando. Temos apenas alguns minutos, né? Que passa rápido o tempo. Mas que nós não venhamos a perder a nossa alegria no Senhor em meio a essas lutas que estamos passando. Eu creio que por isso que o Senhor colocou em meu coração este tema, alegria em meio às lutas, plural. Porque não é somente uma luta que estamos passando. O Senhor, usando seus servos, já alertou para a igreja que coisas piores virão ainda. E se nós estamos passando por esta pandemia, estamos firmes até o momento, glória a Deus por isso, temos que estar prontos para a próxima fase, digamos assim, tá? Porque coisas piores poderão vir ainda. E se você abrir os jornais, acompanhar as notícias, né? Coisas terríveis estão acontecendo ainda. Estão acontecendo. Muitas coisas que não vamos fazer menção aqui, que o tempo não daria. Mas, queridos, antes de acabar o nosso tempo aqui, eu quero trazer para você, para nós aqui, pelo menos 5 motivos, em meio a tantos motivos que nós temos. Nós temos pelo menos 5 motivos para continuar fazendo como o profeta Abacuque, nos alegrando no nosso Deus. Temos pelo menos aqui separados 5 motivos para continuarmos exultando no Deus da nossa salvação. Glória a Deus. 5 motivos para nos alegrarmos no nosso Deus. Primeiro, queridos, nunca esqueça que o Espírito Santo habita em você. Né? Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós somos templo do Espírito Santo. E é um privilégio muito grande que nós temos em meio aos demais do mundo, porque nós temos conosco o Espírito Santo, que não nos deixará passar por coisas piores, porque o Senhor está guardando a sua igreja. Olhe para o cenário mundial. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e nós não fomos atingidos até o momento. Glória a Deus por isso. Então somos testemunhas disso. O Espírito Santo habita em nós. Nunca esqueça disso, queridos. Segundo motivo para nós continuarmos alegrando no Senhor. Em João capítulo 15, versículo 16, glória a Deus. O Senhor Jesus fala assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, segundo motivo, nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo para sermos a diferença neste mundo. Este é o segundo motivo para nós continuarmos nos alegrando no Senhor. É porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Somos a diferença nesta terra. Não esqueça disso. João capítulo 15, versículo 16. Jesus afirma que Ele nos escolheu. Glória a Deus. Terceiro motivo, queridos. João capítulo 1, versículo 11, muito conhecido da igreja. Veio para os seus, aliás, versículo 12. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Esse é o terceiro motivo pelo qual você precisa continuar se alegrando no Deus da tua salvação, do teu livramento, o Senhor nosso Deus, porque somos filhos de Deus. A maioria nesse mundo que já se perderam, que já morreram, provavelmente eram somente criaturas de Deus. E talvez até mesmo alguns filhos de Deus o Senhor recolheu, mas o Senhor recolheu para si, né? Porque a palavra do Senhor diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E ele fala literalmente de morte, porque quando o Senhor recolhe para si, e Ele é poderoso para isso. Como eu costumo dizer, e a palavra do Senhor diz, né? Preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Portanto, se o Senhor nos manter vivos, somos de Deus. Se o Senhor resolver nos recolher, Ele continua sendo o nosso Deus. Não seremos abalados por isso. O quarto motivo, queridos,
Exaltado seja o nome do Senhor. O quarto motivo pelo qual nós continuemos nos alegrando no nosso Deus está em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que pedirem. Vocês entenderam? Ou seja, quarto motivo, Ele, o Senhor, sabe o melhor para nós. Se perdemos alguma coisa e às vezes somos levados a murmurar, reclamar, chorar, às vezes, amados, é porque Deus tem o melhor para nós. Quantas famílias não já perderam seus entes queridos para essa pandemia, né? E muitos estão chorando, lamentando, batendo no peito e reclamando de Deus. Mas Deus sabe o melhor para nós, né? Sabe o melhor para nossas vidas. Porque Ele é Pai, queridos. Se somos filhos e Ele é Pai, então Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe muito bem selecionar aquilo que nos é ruim e aquilo que é bom, né, para nós. Ele sabe muito bem, portanto, não murmure, não chore, não se entristeça, não questione do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E quinto, e não menos importante, eu quero fechar aqui com chave de ouro, digamos assim. Lucas capítulo 10, e o versículo 20. Glória a Deus. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Antes, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Glória a Deus. Eu imagino que alguns deram glória a Deus nesse momento, apesar de não poder ouvir. Mas este é o quinto motivo que eu separei aqui, amados, para que você não esqueça de continuar se alegrando no Deus da tua salvação. Em meio a tantas lutas, não esqueça que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo tem com certeza cada nome anotado no seu livro da vida. E no último dia esse livro vai ser aberto. E o seu nome constará nessa lista dos nomes que herdaram a salvação por aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, queridos, está aqui apenas 5 motivos que eu separei aqui, mas são vários motivos que nós temos para continuar nos alegrando no nosso Deus, em meio a tantas lutas, dificuldades, provas, provações, tentações, tribulações, perdas, tá? Nós temos muitos motivos para continuar nos alegrando no nosso Deus. Porque uma coisa que eu tenho certeza, queridos, como disse o irmão Jonas, Deus está sempre conosco. Então a gente vai se entristecer por quê? Porque Jesus, Ele sabe o que a gente precisa. Eu sei que tem muitos que estão preocupados com o dia de amanhã, depois de amanhã, estão aí imaginando o que fazer, como é que vai ser, mas não se esqueça uma coisa. Jesus disse que a gente precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas, e estão sendo mesmo. Quem aqui vai testemunhar que está passando aqui por lutas e que Deus está com ele? Ninguém vai testemunhar isso não, queridos, porque estamos vivos, estamos com saúde, Deus tem sido fiel para conosco. Como diz lá em Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até que Deus tem nos mantido, até que Deus tem nos mantido vivos, com saúde. E sempre que estamos orando, nós fazemos menção aqui de gratidão ao Senhor, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Né? Deus tem suprido, Deus tem dado saúde, Deus tem dado vida, Deus tem curado. E a gente às vezes fica triste porque a mídia, como ela pertence ao mundo deste século aqui, eles parece que têm prazer em mostrar mais milhares e milhares que foram contaminados, que morreram. Parece que eles têm prazer em colocar gráficos, né? E mostrar em porcentagem quantos já morreram, quantos já foram contaminados, quantos já foram confirmados, mas eles pouco divulgam os que estão sendo curados. E eles esquecem de fazer menção, e não vão fazer mesmo, de que é Deus que está curando, amados. De que é Deus que está mudando o quadro. Sabe por quê? Porque a igreja buscou ao Senhor em jejum. Você estava lá presente quando o Senhor Deus, Ele recebia o jejum da igreja da nação brasileira. A gente estava lá participando do jejum. Alguns oraram, jejuaram durante algumas horas, outros foram mais tempo, até foi meio-dia, mas Deus recebeu o jejum, porque a gente conseguiu sentir a presença do Senhor.
E Deus está respondendo, porque o vírus, eu creio assim, está passando. E você está vivo. Você está com saúde. Ou seja, você é uma testemunha viva de que Deus tem sido com você. Então, nós temos motivos para continuar nos alegrando no Deus da nossa salvação. Como fala aqui o profeta Abacuque, né? Jeová, o Senhor, é a minha força, glória a Deus. E fará os meus pés como os das servas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Guarde com você essa palavra. Mesmo que a figueira não tenha fruto, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que falte ovelhas ali no curral, mesmo que não haja vacas, mesmo que falte tudo, queridos, nunca se esqueça de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão vivo que desceu do céu, aleluias. Ele é o Deus que supre as tuas necessidades. E Ele é o Deus que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluias. E Ele também disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Até o quê? Até a consumação dos séculos. Se o Senhor não vier buscar a igreja hoje, vamos continuar nos alegrando nele. Se o Senhor não vier buscar a igreja amanhã, vamos continuar nos alegrando nele. Se o Senhor não vier buscar a igreja depois de amanhã, vamos continuar fazendo menção de que Ele é o nosso Deus e de que Ele vem buscar a igreja dele. Não importa se faltar tudo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente, né? Como diz, já pregou o irmão Vavá, né? Ele é o Deus que é o nosso socorro. Glória a Deus. Portanto, amados, tome para você essa palavra. Não se deixe desanimar em meio a essas lutas. Não se deixe se entristecer. Continue pregando. Irmão Jonas, irmão Wilton, continue deixando Deus te usar. A igreja do Senhor, irmão Charles e família, tá? A irmã Isaiane, irmãos que não poderão participar, os demais que estão participando do culto aí, deixa Deus te usar, querido. Continue pregando que Jesus está voltando, não importa se eles vão desdenhar de você, se eles vão aí rir da sua face, não interessa. Continue pregando que Jesus está voltando e está mesmo. Porque nunca em tempos atrás, vemos tantos sinais que estão se mostrando aí nos céus, na terra, no mar, em meio a tantas coisas que estão acontecendo. Ou seja, Jesus está voltando. Portanto, continue firme. Continue buscando. Ah, irmão, mas tem hora que eu tenho vontade de desistir de tudo. Não, irmão, não desista não. Tá? Faça como profeta. Tome para você uma palavra de ânimo. Tá? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele fala aqui se alegrar e exultar. E eu pesquisei o verbo exultar, o que significa? Ele vai além de se alegrar. Significa ser muito feliz, significa se alegrar muito no Senhor. E é no Senhor que temos que nos alegrar, não é no homem, não é no governador, não é no presidente, não é no político, não. É no Senhor que você vai se alegrar, queridos. Tá? É no Senhor. Quando você estiver se sentindo fraco, desanimado, recorra a essa palavra. Senhor, o Senhor falou comigo nesta palavra. Se alegrar no Senhor em meio às lutas. E quem aqui não passa lutas? Todos nós passamos. Todos nós passamos dificuldades, queridos. Mas Jesus está conosco. Jesus continua sendo conosco. Porque foi Ele que fez a promessa. Ontem eu ouvi um testemunho buscando mais graça no Senhor. Já vamos encerrar, o tempo está avançado. Mas ontem o Senhor falou comigo uma palavra muito forte, que eu vi ali o irmão que passou buscando o Senhor 7 dias em oração, em jejum, não comeu, não bebeu, mas foi o propósito dele. E quando acabou o propósito dele, não aconteceu nada mais. Depois de alguns dias o Senhor enviou 2 anjos, e ele disse que o Senhor arrebatou, e quando ele chegou lá nas mansões, ele disse que o Senhor recebeu e falava com ele, e ele dizia que era o Pai de Jesus Cristo, e ele falava assim: Pai, eu quero ver o Espírito Santo porque eu jejuei por isso, eu busquei, eu quero ver o Espírito Santo. E o Senhor olhou para ele com um olhar amigável, de amor, e falou assim: você não viu o Espírito Santo? Ele disse: não. Ele disse: eu sou o Espírito Santo, glória a Deus. Queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. E o Papai do Céu está presente com a igreja, através do Espírito Santo, porque Jesus disse: eu vou para o Pai e vou rogar, e Ele vos enviará outro Consolador, que estará convosco para sempre, aleluias. E Ele está conosco, o Espírito Santo. É Ele que faz você sentir essa alegria que você sente agora. Ele que faz você se arrepiar quando você sente a palavra do Senhor, a presença do Senhor. É Ele, queridos. Porque em você habita quem? O Espírito Santo de Deus.
E é o mesmo Espírito Santo que está te preparando para o arrebatamento da igreja, porque ele tem interesse em te levar para se encontrar com o Pai. É ele que tem interesse em te arrebatar. Ele que tem interesse em te apresentar lá diante do Pai, porque ele é o Pai, porque ele é o Espírito Santo que te dá força, que te encoraja, que intercede com você nas tuas orações. Ele que ora com você, ele que chora com você. E quando você não tem mais palavra para orar, é ele que está ali gemendo com você, queridos. Portanto, você tem muitos motivos para se alegrar no Deus da tua salvação. Como nós colocamos aqui o primeiro motivo, é ele que habita em você, porque você é templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita. Ele visita, mas não habita, porque o templo do Espírito Santo é você, pessoa que adora, pessoa que louva, pessoa que prega, pessoa que busca o Senhor nas tuas orações nas madrugadas, nos teus momentos com Deus, e ele que está com você. Portanto, tome essa palavra para você. Tome posse dessa palavra, queridos. Quando você precisar, busque do Senhor. Eu creio que muitos vão recorrer depois a esses vídeos aí, tá? Porque talvez tenha falhado, mas eu creio que Deus tem falado porque eu sinto aqui a presença do Senhor. Nestas poucas linhas, neste pouco tempo que nós pregamos aqui. Glória a Deus por isso, tá? Então, tome posse dessa palavra que Deus falou conosco nessa noite. Eu falei assim, Senhor, eu também quero receber a tua palavra nessa noite. Eu sou pequeno, sou apenas servo, não sou maior do que os meus irmãos, somos apenas instrumentos, tá? E nessa noite aprover ao Senhor nos usar nessa noite conforme a vontade dele, tá bom, queridos? Que Deus possa nos abençoar maravilhosamente